Você já sentiu que tem uma voz aí dentro e uma vontade de crescer, mas na hora de ocupar o seu espaço, você se sente murcha e retraída por medo do que os outros vão pensar? E eu quero te contar que eu sei exatamente qual o sentimento que é esse, porque eu passei anos da minha vida acreditando que eu estava destinada aos bastidores, perdendo oportunidades de aprendizado e de conexões, adiando várias reuniões na minha empresa simplesmente porque eu tinha medo do julgamento e medo de não parecer boa o suficiente. Mas eu entendi que a confiança não é uma coisa que você sente, a confiança é uma coisa que você constrói. Hoje eu vou te mostrar a minha jornada até chegar aqui, até criar um canal para ser o meu laboratório secreto e como isso contribuiu para que eu construísse uma confiança quase que inabalável, porque no final das contas eu também estou nesse caminho. E como você pode fazer o mesmo, começando exatamente de onde ninguém te conhece. Se você cansou de ver a vida passar pela janela, esse vídeo será o seu ponto de virada. E a primeira chave que vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais confiante é ter a humildade de ser iniciante. Muitas pessoas travam na hora de construir essa habilidade, né, de ser uma pessoa confiante, porque acha que precisa saber de tudo, precisa ter as coisas 100% ali na cabeça. Mas é exatamente o contrário, é você ter a confiança de que você consegue aprender aquilo que é necessário para o seu crescimento, para o seu trabalho, para a sua carreira, para os seus estudos, para o seu desenvolvimento. E eu passei por isso por muito tempo. E quando eu lembro que quando eu era menor, né, já até falei isso em outro vídeo, eu tinha dificuldade para levantar a mão porque eu achava que a minha dúvida não seria boa o suficiente, que a minha dúvida seria muito óbvia. E isso eu carreguei por anos. Então, só há pouco tempo atrás, depois de adiar várias reuniões da minha startup, porque eu adiava até não dar mais, porque eu tinha medo de não saber as respostas, de não estar preparada, de passar vergonha. E isso me privou de viver muitas oportunidades e de viver muitas conexões também com as pessoas. Então eu fui entendendo que o jogo não era eu estar 100% confiante de que eu sabia aquilo, de que eu ia, enfim, ter a resposta na ponta da língua, mas de entender que se eu não soubesse, eu poderia correr atrás de aprender e de entender que eu tinha capacidade de aprender. Eu acho que isso é mais importante, porque às vezes a gente não acredita na nossa capacidade de aprendizado, mas a gente tem um potencial muito grande. A gente precisa ter essa confiança de entender, eu dou conta de aprender isso daqui. E a timidez e a falta de confiança, muitas das vezes, tem um custo invisível, porque ela rouba seu tempo, que você perde tempo alimentando essas crenças, e ela vai roubar também suas melhores oportunidades, porque pela falta de confiança, você vai se sentir despreparado e você vai acabar afastando de você oportunidades enormes de crescimento. E uma coisa que é interessante é você fazer as pazes com esse sentimento, de que no início você vai se sentir despreparado, você vai se sentir meio que fora do lugar, e o problema não é o sentimento, é você deixar o sentimento te impedir de ocupar o seu lugar. Então, o desconforto, que é já a nossa segunda chave, né? Lidar com o desconforto é algo que vai te gerar uma maior confiança e que vai realmente te deixar tranquilo de que é uma fase normal e de que basta você persistir que você vai chegar lá. Quando a gente passa por uma fase de mudança de vida, que a gente quer expor, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente gosta, que a gente quer mudar a nossa postura, é muito normal esse sentimento de estranheza, né? De tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui? Tem alguma coisa errada. E aí que 90% das pessoas travam. Porque as pessoas acham que se tá desconfortável é que tem alguma coisa errada e tá na hora de parar. E muitas vezes isso é um sinal do nosso cérebro, porque ele foi feito para responder a ameaças. Então, quando ele entende que tem uma coisa que está exigindo muita energia de você, que é o que exige quando você está desenvolvendo uma nova habilidade, ele manda você recuar. Mas a verdade é que o desconforto é um bom sinal. É um sinal de que você está evoluindo, é um sinal de que você está seguindo em frente, mesmo apesar daquele sentimento, mesmo apesar daquela sensação.
Porque qualquer habilidade que a gente vai desenvolver hoje em dia vai exigir da gente desconforto. Pensa você na academia. Quando você vai na academia depois de muito tempo sem ir ou pela primeira vez, é normal aquela sensação de que tá doendo, de que tá desconfortável e de que não tá legal. Mas é isso que vai fazer o seu músculo crescer, não é? E quando a gente está falando de crescimento pessoal, é a mesma linha de raciocínio. Aquilo que é desconfortável vai permanecer desconfortável até que a gente continue agindo apesar disso. E em algum momento o seu cérebro vai ver que não, isso não é mais uma ameaça. Então vou deixar essa pessoa seguir aqui o caminho dela. E aí isso passa a se tornar parte de quem você é, passa a se tornar parte da sua identidade. Mas para que isso se torne parte da sua identidade, parte de quem você é, você precisa persistir tempo suficiente. E muitas vezes as pessoas acham que a confiança ela vem antes da ação, mas na verdade eu interpreto que a confiança ela é uma recompensa por você ter persistido. Eu não ia conseguir estar aqui hoje para falar dessa forma, para me comunicar dessa maneira, se eu não tivesse persistido, mesmo quando estava desconfortável lá atrás, quando eu estava me expondo nas redes sociais, quando eu estava vendo que a minha comunicação ainda não estava legal, que eu ainda precisava aprender muito, que as coisas ainda não estavam claras para mim e que a sensação que eu tinha era de que eu estava fingindo e de que não estava tão natural assim. Então, eu realmente entendi que essa persistência é que realmente traz essa transformação e que traz para a gente essa autoconfiança e essa recompensa, porque nada na vida vem se você não souber persistir tempo suficiente. E é falando em persistência que a gente entra na terceira chave, que é ter um laboratório secreto, um laboratório de identidade de autoconhecimento. Vocês vão me ver falando muito disso daqui, porque foi isso que o YouTube virou na minha vida. E você já reparou que é muito mais difícil você se expor para pessoas que você conhece do que se expor para pessoas que você não conhece? Eu tenho essa sensação, porque quando eu né, enfim, fazia stories, fazia reels lá no Instagram, lá tinha família, lá tinha amigos, lá tinha pessoas de negócios, pessoas que já tinham uma gaveta pronta ali para me colocar. Elas já tinham um rótulo sobre mim. E dava realmente um medo de quebrar essa expectativa de pessoas que convivem com você, de que senta na mesa com você. E eu passei por uma fase bem difícil, assim, dolorosa, de que eu percebi que tinha algumas pessoas que estavam se afastando. E quando eu fui parar para ver que eu não tinha feito nada de errado, eu vi que essas pessoas estavam se afastando porque a visão que elas tinham de mim tinha mudado. Mas tinha mudado porque eu tinha escolhido evoluir. E porque eu queria evoluir daquela maneira. Era aquela minha voz que eu queria expor e que eu, por muitos anos, não coloquei para fora por medo. Então, eles tinham uma visão de uma pessoa bem retraída, tímida, que dizia sim para tudo, que era extremamente carinhosa, e eu continuo sendo essa pessoa carinhosa, eu continuo sendo essa pessoa família, essa pessoa brincalhona, essa pessoa que ri de tudo. Mas eu tenho também os momentos de me posicionar. E antes eu não tinha esse posicionamento de quem eu era, dos meus limites, de saber dizer não. Então, quando eu mudei essa narrativa de quem eu sou, porque eu realmente me transformei em uma pessoa mais madura, essas pessoas começaram a se afastar. E foi aí que o YouTube entrou como meu laboratório, porque eu vi que já não estava confortável para mim me expor ali, não estava ficando legal. Mesmo tentando criar outra conta no Instagram, as coisas não estavam tão naturais para mim, não estava tão prazeroso assim. E eu percebi que aqui no YouTube, não só porque era uma questão de sonho, mas também porque era uma questão que eu podia começar sem falar para ninguém. Tanto é que hoje só quem sabe desse canal é a minha melhor amiga e o meu esposo. De vez em quando eu comentava no meu Instagram, mas eu acho que são pouquíssimas pessoas e eu acho que quase ninguém realmente continuou aqui me acompanhando. E de certa forma, eu vou dizer que eu acho bom, tá?
porque menos pessoas conhecidas me traz mais segurança de expor a minha voz, de ocupar o meu lugar, de entender que eu posso levar a transformação em outras pessoas também com essa minha jornada e com esse meu laboratório. Eu sinto que eu não construí a minha autoconfiança me expondo para quem eu já conhecia. Eu fortaleci ainda mais a minha autoconfiança quando eu comecei a me expor para quem não tinha uma imagem pronta de mim. Porque você que está me vendo aqui, se é o seu primeiro contato comigo, por exemplo, você está tendo a visão de como eu realmente quero me comunicar, de como que eu quero passar as minhas ideias, meus pensamentos, os meus aprendizados, como que eu uso o YouTube. Então você sabe como que eu estou me comunicando e como que, enfim, é isso daqui que você vai me ver no dia a dia. Claro que se eu estiver realmente num churrasco, se eu estiver num momento mais contraído, enfim, talvez em um vlog, você vai ter mais da minha essência, mas você não vai ter aqui uma imagem que não é minha, uma imagem que eu não quero passar, só porque eu tô com medo do que o outro vá pensar. Então eu acredito muito que ter essa liberdade foi a maior transformação que eu pude viver, de ocupar um espaço que onde o julgamento não vai me ofuscar, onde o julgamento não vai silenciar a minha voz, não vai fazer com que eu perca a minha confiança e a minha segurança, pelo contrário, vai me fazer ser uma pessoa ainda mais confiante. E eu acho que também ter a liberdade de poder dizer que essa sou eu, e eu não preciso de permissão para ser quem eu sou. Eu não preciso de permissão para mostrar minha voz para os outros. Eu acho que se você souber internalizar essa frase, provavelmente você vai ter um aprendizado bem legal sobre esse vídeo, porque eu entendo que eu repito isso para mim sempre que eu me sinto, né, que a síndrome do impostor vem, que eu sinto que eu não sou boa o suficiente, que meu vídeo não tá bom o suficiente. Então eu tento sempre internalizar que eu sou boa o suficiente, sim, e que eu realmente tenho uma voz que tem um potencial de ajudar o outro, desde que eu acredite também nisso. Então, que eu acredite cada vez mais de que a minha voz ela tem o potencial de ajudar outras pessoas e de que aqui sou eu sendo eu. Eu não preciso de rótulo, eu não preciso me encaixar em uma gaveta, eu não preciso, enfim, me modelar para fazer o outro se sentir melhor, como por muitas vezes eu já fiz. E para a gente fechar, eu acho que é bem interessante pensar que uma vez que você se tornou confiante, não significa que você não vai sentir medo, que você não vai sentir vergonha. Claro que vai continuar sentindo medo e vai sentir vergonha também, mas você vai agir apesar disso. Você vai continuar persistindo. E se você sente que também está se sentindo, que também tem, sabe, aquela sensação de sufocamento, de medo e de receio por conta do julgamento externo, principalmente das pessoas que te conhecem, busca o seu YouTube. Não precisa ser um canal, mas pode ser um hobby, pode ser um novo círculo de amigos, pode ser um curso, um novo ambiente que te permita ser quem você é, que te permita ser iniciante, que você possa ter essa humildade de falar, olha, eu não sei, mas eu vou atrás disso daqui. Olha, essa daqui sou eu. Eu tenho essa opinião sobre esse assunto, eu gosto muito disso daqui. Eu me vejo bem fazendo tal coisa. Se permita ser você. A vida, eu entendo que é muito curta para a gente perder tempo tentando ser quem a gente não é. E tentando, enfim, deixar nossa voz guardada numa caixinha. Eu acho que cada um de nós tem um potencial, tem um talento que quando a gente descobre esse talento e quando a gente descobre para que a gente vai usar ele, eu acho que a vida ela tem um brilho diferente. E eu tô cada vez mais descobrindo esse meu talento, descobrindo esse meu desejo de me comunicar com as pessoas, de compartilhar, de ter transformação em conjunto aí com várias pessoas. Então, estar me expondo aqui no YouTube também faz parte da minha jornada de descobrir qual é esse meu talento e de alimentar esse meu talento, esse meu ponto forte, que sempre foi me comunicar com outras pessoas, mas que eu ainda não tinha essa habilidade tão bem desenvolvida como eu estou tendo à medida que eu vou me expondo cada vez mais. Agora, eu quero que você me conta qual é a área da sua vida que você sente que você precisa ser mais confiante. E entenda que confiança é isso daqui, é dia após dia internalizar
é agir apesar do medo, da vergonha, que você vai desbloqueando essa habilidade como qualquer outra. Não tenha medo, não para por conta desse desconforto e entenda que a confiança vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Eu te espero no nosso próximo vídeo aqui do canal, tá bom? E não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever aqui também. Até mais!